Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Sara Nossa Terra de Uberlândia, aqui do bairro São Jorge. É um prazer te receber aqui de novo, nesse novo dia que o Senhor nos deu. Hoje eu estou aqui com alguém muito especial, Luciano, está aqui com a gente, meditando na palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que vai ser o horário que vocês vão ver esse vídeo aí, mas vai ser de grande validade para todos que vão assistir. E não esqueça, dê seu like lá, porque nós precisamos qualificar esse canal aí, gente. Contamos com a presença de todos. É isso mesmo. Luciano, é um prazer te receber aqui, muito Prazer obrigado. É meu e é uma honra estar aqui, assim, tendo mais conhecimento do que podendo dar para esse pessoal aí, porque a gente, quando começa a ler, né, a gente fala, putz, eu não vou conseguir, mas você consegue, você vê assim, que todo o versículo foi para você primeiro, para depois você conseguir passar para as pessoas o que é o mais bacana de tudo isso. E vamos lá. Vamos embora. Vamos hoje ler o capítulo número 12 e depois a gente comenta alguns versículos para que possamos juntos aprender. Provérbios capítulo 12, pega a sua Bíblia, vamos juntos aí para essa leitura. Para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz do justo permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Os planos dos justos são corretos, mas os conselhos dos perversos são traiçoeiros. As palavras dos perversos são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família do justo permanece firme. O sensato recebe elogio, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam os despojos uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha de suas próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal, e a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas o tolo mostra a todos a sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna um escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminha. Os preguiçosos nem mesmo cozinham a sua comida, o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho do justo conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Provérbios, capítulo 12. Luciano, muita informação num capítulo só. Muita informação. E lembrando que às vezes a versão pode mudar, mas o contexto é o mesmo. Por isso que nós estamos aqui para poder esclarecer os dizeres, como é que é o caminho todo. Porque no caso da dele ali já tem assim uma divergência. No caso do injusto ali, o meu aqui está ímpio. Então vai ter Bíblia aí, vai ter versões diferentes. Mas
o que quer dizer, nós vamos esclarecer aqui. Exatamente. E para isso nós deixamos uma dica. Sempre que você for estudar a Bíblia, tenha sempre um caderno com você, tenha sempre um dicionário. Hoje a gente está na era da modernidade, o celular tem aí um dicionário pela internet. Mas tome cuidado para não se distrair muito ao pesquisar uma palavra, porque você vai receber um WhatsApp, aí você esquece, né? Mas voltando aqui ao nosso capítulo 12, Luciano, o versículo 3, eu queria que você lesse nessa versão sua aí para a gente tomar uma ideia melhor. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Olha como Salomão trata essa raiz do justo. Ela não será removida. De forma alguma. Né? Na minha versão fala que ela permanecerá firme. É a mesma coisa, mas olha o sentido. Ela não vai ser arrancada. Além de permanecer firme, quando você vai arrancar, ela não será arrancada. Isso é um fruto de quem é justo. Mas olha, na perversidade, na maldade, nas pessoas que tramam o mal, alguns dias atrás nós lemos um capítulo que falava dos pés que se apressam para a maldade. Essas pessoas, elas não têm estabilidade. Luciano, estabilidade é uma coisa importante? Olha, assim, como diz aqui, o homem não se estabelecerá por sua impiedade. Mas eu vou falar uma coisa assim, que você tem várias aplicações para isso. Aqui nada mais é que Salomão está falando assim, como é que você deve se estabelecer? Como é que você tem que ser justo? Como é que você tem que criar? Como é que você tem que ser? Então, isso aqui, se a pessoa pegar essa questão de se estabelecer, ele está falando assim, você vai estabelecer seu nome pelo que você é, pelo que você está praticando de bem para com as outras pessoas. Então ele fala aqui, mas a raiz dos justos não será removida. O que ele está falando assim? Os justos, independente de que você faça mal a ele ou não, ele tem o seu legado, a sua história. Não vai remover pelo comentário de qualquer outra pessoa que seja. Por quê? Não é você ler, é você ser. Porque ler todo mundo está lendo, eu leio aqui tudo. Mas beleza, eu sou isso que eu estou falando? Então não preciso falar para ninguém o que eu sou. Eu tenho que ser o que está aqui. Então ninguém vai remover a minha história, nada mais é que isso. A sua história não vai ser removida, por quê? Porque você foi. Exato. E a gente pode levar isso para o âmbito profissional também. Você já viu alguém que está há muitos anos num cargo de chefia e que todas as pessoas falam bem dessa pessoa? Dificilmente ela vai ser tirada de lá. Mas observa quando entra alguém lá que não é tão justo, que não é tão colaborativo com o que a palavra de Deus diz. Logo, logo essa pessoa sai, porque hoje, como há muito tempo, ninguém atura quem não é justo. A impiedade sempre é tirada do nosso meio. E aqui ele vai trazer vários outros versículos que vão fazer um contraponto. Ele vai falar do justo, ele vai falar do injusto, ele vai trazer que, por exemplo, que os justos, eles são corretos, mas que os injustos são traiçoeiros, que os justos andam por caminhos de vida e fazem com que outras pessoas caminhem sentido a vida. Já o ímpio, o injusto, ele fala que é emboscada de morte os seus conselhos. O justo tem vida longa, sua família é estabelecida. Os injustos desaparecem, são consumidos e não se vê nem a sua família. O justo é elogiado. Olha lá para você ver no verso 8. O sensato recebe elogio, mas o perverso de coração é desprezado. Você tem sido desprezado ou você tem sido elogiado? Você já parou para pensar sobre isso? E é bom lembrar, com relação ao que você comentou de trabalho, e eu sempre falei isso em reuniões, e enfim, palestra que tem, e acho assim que a maior escola é a própria vida, né? Mas vamos, aqui mais para frente vocês vão ver que os sábios são aqueles que escutam. Não adianta a gente estar aqui falando nada, as coisas para vocês, e vocês não estiverem estudando sobre isso. Porque nada mais é do que, Salomão está falando aqui para nós, alertando quais são as consequências do que você faz certo ou errado.
Nada mais é que isso. E eu sempre pratiquei o seguinte, era tido como puxa-saco no trabalho, e enfim, sempre perdurei por 5 anos, foi o mínimo que eu já trabalhei em algum trabalho que eu fiz. Por quê? Não era puxa-saco, não tem nada para fazer, eu procurava ocupar aqueles outros espaços. E isso não era tido, e hoje no mercado cada dia mais exigente, não é aquela coisa eu não dou conta ou não é da minha alçada. É sim, a empresa ela depende de cada um de nós para o crescimento dela. Não preocupa com hoje você fazer, você tem que se preocupar com amanhã, onde você pode chegar. Porque quando você está num cargo de diretor de qualquer empresa que seja, não pense que ele é só um delegador. Ele é aquela pessoa que já fez de tudo, até varrer chão, se possível. Porque ele está vendo o crescimento e a imagem da empresa que ele está. Então, assim, Salomão nos trata disso. Vamos ser pessoas que vamos ver aquele gerente de cargo fazendo isso e esquecer os atributos. Que é falar, ali, não precisa. Precisa sim, ele está preocupado com a imagem. E o cristão tem que se preocupar com sua imagem de cristão. Mas se ele praticar o que está aqui escrito, ele não precisa preocupar com nada. Isso que o Luciano está falando, está lá no verso 24. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Você quer alguma coisa? Você almeja crescer na sua empresa? Você almeja crescer em algum lugar onde você vive, onde você cuida da sua própria vida? Não precisa ser só na sua empresa. Você pode ser um líder dentro da sua casa, você pode ser um líder na igreja, você pode ser um líder. Líder é aquele que incentiva as pessoas, que leva as pessoas para frente, é quem conduz, quem tira as pessoas de um lugar ruim e leva para um lugar bom. E aqui eu lembro um pouquinho do que Paulo diz lá na frente. Paulo fala assim, trabalhe para os homens como se você estivesse trabalhando para Deus, porque em Deus o seu trabalho não é vão. E aí ele termina esse versículo falando que o preguiçoso se torna escravo. Talvez você vive aí no seu trabalho ou nas atividades que você faz corriqueiramente, se sentindo um escravo. Talvez seja por isso, porque você não tem se dedicado àquilo que você tem na sua mão para ser feito. Tem o 15 aqui também, né, que nós marcamos para comentar. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Sim. Existe um outro versículo aqui que Salomão vai falar, que na multidão de conselhos existe sabedoria. Então o sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que dá ouvidos, porque ele sabe que ele sempre pode aprender mais. E assim, reformulando isso também, eu trabalhei no Center Shopping, né? E lá, todas as oportunidades que tinha, eu ia em palestras, né? E coincidia de realmente dar, às vezes, 3 vezes as mesmas pessoas indo lá fazer a mesma palestra. Peraí, aí eu falava, não, mas não vou lá de novo, para quê? Não, eu ia sempre, por quê? Sempre tem aquele trechinho que você não prestou atenção. Ou às vezes foi um celular, ou foi uma mensagem, ou o seu companheiro. Aí, aquele trechinho que você não prestou atenção, você vai achar que é novo. E não é. É aquilo que a pessoa já falou e você deixou de ouvir. Então, nunca acha que a sabedoria é demais. Sempre se coloca a aprender e a ouvir mais e mais até vocês conseguirem assimilar e praticar. Outro versículo aqui, no versículo 19, ele está falando também sobre legado. Olha como isso é forte para você. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Quantos estudos, quantos estudiosos geraram conhecimento e existe até hoje suas palavras, como por exemplo Einstein, como por exemplo tantas outras pessoas que agora fugiu o nome de todos da cabeça, porque eu queria falar, Newton, tantos outros psicólogos, filósofos, Sócrates, Aristóteles, e você estuda isso até hoje porque são palavras verdadeiras. E quantas palavras do seu avô você ainda guarda? Quantas palavras do seu bisavô ou tataravô, o seu avô ainda falava e você aprendeu e você nem sabe de quem é? Pessoal, só pegando o gancho aqui, ele gosta muito de falar isso, viu? Porque os sábios são os mais idosos, tudo, e nós temos que...
temos que ouvir, viu, gente? Porque realmente assim, ele fala muito isso para nós, que as mães têm o sexto sentido. Mas não é que tem sexto sentido, é que ela já teve a educação dela, ou se não teve, já passou por alguma situação de divergência, sabe que vai dar errado. Então, os conselhos dos sábios, no mínimo, é uma pessoa que já passou por alguma dificuldade, ou já esteve próxima dela, ou foi ajudadora também. Então, quanto mais a gente conseguir se desvencilhar e sairmos dessas armadilhas nas quais somos alertados e não cair, é melhor. Por quê? Vamos pagar para ver? E hoje, com toda a tecnologia que temos, quando você tiver dúvida ou achar que esses seus avós estão errados ou não, puxa lá no Google, olha lá, para ver o que vai dar, se realmente seus avós, ou pai ou mãe tem razão. Quero que você lê na sua versão o versículo 22. 22 fala aqui assim para nós: os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu deleite. São o seu deleite. Deleite, palavra difícil, né? Vamos transformar numa palavra fácil? Alegria. A Bíblia está dizendo que aqueles que fazem, que dizem, que vivem na mentira, eles são detestáveis, eles são horríveis perante o Senhor. Mas aqueles que vivem em verdade são a alegria do Senhor. Imagina você ser a alegria do Senhor. É simples, é só ser verdadeiro, justo e andar nos caminhos do Senhor. E assim, um dos versículos mais apelativos que eu tenho escutado desses últimos tempos, do João 8,44. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá e olhar, vocês vão ver aqui o que está falando aqui, na questão de mentirosos. O pai da mentira é o diabo, não tem outra coisa, gente. Então vamos trabalhar sempre com a verdade. E aqui nesse capítulo ele ainda cita alguns outros versículos que trazem menção à preguiça e que a gente pode linkar lá no capítulo 6, quando ele fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprender com ela. Ele fala aqui no verso 24, né, sobre trabalhar com dedicação. Ele fala também no verso 27, o preguiçoso nem cozinha aquele que caça. Preguiçoso não dá, Luciano, preguiçoso não dá valor ao que tem. E ainda reclama, né? E ainda reclama. Eles põem defeito. Enfim, quantas pessoas não têm o pão dentro de casa e olha assim e fala: nossa, não tem nada para comer. Tem, tá lá no armário, vamos pegar lá, gente, esquentar, vamos fazer. E olha, meus queridos, chegando aqui para o final desse vídeo hoje, o verso 28, ele fecha de uma forma que você precisa prestar atenção. O caminho dos justos conduz à vida. E é uma estrada que não leva à morte. A minha versão está assim: na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Né? Então, assim, na vereda, na construção, né, no caminho, e, enfim, se você estiver no caminho de justiça, está a vida. Né? Agora, se você estiver em pecado, Salomão fala o tempo todo, duas versões para nós. Fala como é que nós temos que agir e, ao mesmo tempo, o que nos vai levar se nós não agirmos da forma que ele está falando. Não tem outro caminho. É a morte. É a morte. Então, queira a vida, ande pelos caminhos da justiça. Nesse provérbio ainda, o verso 14, para a gente finalizar, diz que as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Eu espero que você tenha meditado junto conosco nesses versículos que nós salteamos por aqui, que você leia esse capítulo, busque entendimento, comente aí o que mais você pode tirar desse capítulo, quais são os outros ensinamentos que você pode aprender com esse capítulo. Afinal de contas, nós não falamos sobre todo o capítulo, existem outras pérolas que nós deixamos aí para que você descubra em momento de oração. Ore, converse com Deus, tenha o seu momento devocional e que a partir disso você possa crescer em sabedoria, assim como nós temos buscado, que você também busque. Luciano, alguma consideração final, Luciano?
consideração que eu tenho é para nós praticarmos mais, ler mais e, enfim, pessoal, a gente também precisa muito do like de vocês lá no canal, curta a página, compartilha com os amigos, enfim, vamos tirar um tempinho, que seja um pouquinho, porque todo mundo tira um tempinho para mandar bom dia, boa tarde, para compartilhar esse vídeo aí com os outros, valeu? Tá certo. Então fica com o nosso abraço, que Deus te abençoe. Espero você aqui amanhã de novo para a gente falar um pouco mais sobre sabedoria, agora no capítulo 13, onde nós vamos ser enriquecidos pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te vejo amanhã.